Fala galera, eu sou o Natan e a oração reorienta a visão do seu coração. Como assim? Roda a vinheta e a gente já vai descobrir. A oração, uma das coisas que ela gera em nós é perspectiva. A oração, ela reorienta a visão do nosso coração. Por quê? Porque quando você vai orar, basicamente você está dizendo que Deus está entrando em cena. Diante da sua perspectiva da realidade, diante da sua visão de mundo, diante da sua cosmovisão, tudo muda quando Deus entra em cena. O pensamento pós-moderno tenta evitar de todas as maneiras que Deus entre em cena na história, de que Deus está em cena na história. Mas Deus está. E quando a gente começa a orar, quando a gente entende que nós podemos ter relacionamento com esse Deus, nós entendemos que Deus está em cena em todas as coisas. Por exemplo, no Salmo 73, a gente vê a vida de Asaf e ele começa o Salmo todo deprê. Ele começa o Salmo dizendo que os pés dele quase se desviaram, ele começa dizendo que ele tem muitas dificuldades de entender por que parece que as coisas dão certo para um e não dão certo para ele. Ele tem buscado purificar o seu coração, tem buscado a Deus, mas parece que as coisas não acontecem para ele. Acontecem para todo mundo, mas não acontecem para ele. Então ele praticamente passa todo o Salmo expondo a dor do seu coração, o sofrimento do seu coração. Mas tudo muda no versículo 17. Versículo 17 do Salmo 73, Asaf diz: até que eu entrei no santuário de Deus e percebi o fim deles. E você vê que a perspectiva de Asaf muda completamente. Porque quando ele entra na presença de Deus, quando ele entra no santuário de Deus, ou por que a gente não poderia dizer, quando ele ora, ele entende que Deus está em cena. Então ele passa a entender o fim das coisas. Ele passa a entender que o importante não é exatamente como você começou, mas o importante é como você termina. Jesus traz um exemplo claro para a gente disso em João capítulo 2. Você vê que em João capítulo 2 é uma festa de casamento, aquela alegria, todo mundo, mas de repente acaba a alegria da festa, acaba o vinho. E quando Jesus transforma a água em vinho e levam o vinho para o mestre-sala, a palavra do mestre-sala revela muito sobre o caráter de Jesus, porque ele diz: todo mundo oferece primeiro vinho bom e depois, no fim da festa, quando já passou a celebração, quando já passou a alegria, quando já passou a empolgação, oferece o vinho inferior. Mas o padrão de Jesus é diferente. O padrão de Jesus, o vinho melhor, o melhor vinho, a melhor alegria, a melhor satisfação, a melhor realização, vem no final. Então, quando a gente começa a orar e quando nós reorientamos a visão do nosso coração para saber que Deus está em cena no mundo, nossa realidade muda, nossa perspectiva em relação ao sofrimento muda, nossa maneira de nos relacionarmos com as pessoas muda, nossa maneira de sermos igreja muda. Então, quando você entender que Deus está em cena na história, Ele é o ator principal e Ele está fazendo coisas que a gente ainda não percebe, que a gente ainda não consegue ver, não consegue enxergar e não consegue sentir, mas Ele está em ação na história. Então, quando você for orar, que Deus reoriente a sua visão para saber que Ele está em todas as coisas, que Ele está fazendo, que Ele está agindo, ainda que não consigamos perceber ou sentir ou até mesmo ver, mas Ele está em cena. E se Ele está em cena, a nossa visão de mundo, nossa maneira de lidar com as dores, dificuldades, problemas, com esse mundo que está ficando cada vez mais difícil, ela muda. Então que a sua perspectiva possa mudar. Não esqueça, Deus está em cena. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa os seus comentários e a gente se vê por aí. Valeu, galera!